Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches Zibordi e esta é uma resposta ao vídeo 10 razões por que deixei de ser pré-tribulacionista do meu amigo pastor César Cavalcante. Seja bem-vindo ao meu canal. Como eu já disse, sou o pastor Ciro Sanches Zibordi. Curta este vídeo, compartilhe e também, claro, recomendo que você siga e se inscreva também no canal do meu amigo pastor César Cavalcante. Você sabe que nós somos amigos já de longa data. Ele é um grande professor de hebraico, um homem muito hábil nas escrituras, que inclusive todos os dias, praticamente, está lá na Rádio Musical promovendo debates de alta relevância. Inclusive eu já fui convidado algumas vezes para debater, ainda não participei como debatedor. Outro dia fizemos ali um debate casual, não é? Eu estava passando por São Paulo e fui lá visitar a rádio, nem a convite do pastor César, porque ele estava viajando, mas um outro amigo nosso, pastor Elias Soares, também um grande ensinador da palavra de Deus, me convidou para participar de um programa. O César acabou chegando lá e nós fizemos um debate muito agradável. Nós temos posições divergentes, mas estamos muito longe, mas muito longe mesmo de sermos inimigos, e nunca seremos. Porque esse vídeo, aliás, é importante para demonstrar isso. As pessoas, às vezes, têm uma postura muito hostil umas com as outras. Eu não sou inimigo dos meus irmãos pós-tribulacionistas e não quero também que eles sejam nossos inimigos. Infelizmente, há pessoas que entram por esse caminho, começam a chamar o pré-tribulacionismo de seita, de heresia, o dispensacionalismo, aí tratando os nossos irmãos como hereges. É um absurdo isso aí. Eu nunca vou tratar os meus irmãos pós-tribulacionistas de hereges, até porque não é heresia. A pessoa que chama pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, ou qualquer outra posição secundária de heresia, é porque ainda não estudou os credos, não sabe a diferença entre credos e confissões de fé. Porque o que está nos credos, claro, quem nega o que está nos credos, que são doutrinas fundamentais, aí, infelizmente, abraçou a heresia. Quem nega a trindade, quem nega a união hipostática, ou seja, as duas naturezas do Senhor Jesus, porque Jesus é o Deus homem, ele se tornou homem sem deixar de ser Deus. Não podemos, de maneira nenhuma, negar isso. E quem nega a vinda de Jesus também, ou chama a vinda de Jesus de uma utopia, isso também é abraçar heresia. Agora, pré-tribulacionista crê na vinda de Jesus, pós-tribulacionista também crê. A diferença está na maneira de crer, e aí cabe discussão, cabe debates. E este vídeo aqui, que eu reconheço é um vídeo tardio, porque o pastor César Cavalcante, há 2 anos, ele gravou um vídeo, repito, denominado 10 razões porque deixei de ser pré-tribulacionista. César, ele se diz uma pessoa que deixou o pré-tribulacionismo porque é uma ideia que os assembleianos abraçaram, mas que não é bíblica. Eu vou discordar dele, já tenho discordado. Nós não temos problema em discordar. Temos discordado, temos debatido em off, e outro dia ficou claro aí, quando eu passava pela rádio musical, que nós temos essa divergência. E nós vamos, se Deus quiser ainda, ter um debate. Vamos fazer esse debate, né, presencialmente, mas por enquanto não tem dado, porque ele viaja muito, eu também. Eu moro no Rio de Janeiro, não é sempre que eu vou a São Paulo com tempo para poder participar de debates. Ele também tem uma agenda, você sabe, que ele tem recebido pessoas muito ilustres lá na Rádio Musical. Então, quem é Ciro Zibordi na fila do pão? Não é sempre que eu vou chegar lá e dizer, olha, quero participar. Mas, enquanto isso, nós vamos debatendo dessa maneira aqui, ó, amistosa. Repito, César é meu amigo, estou recomendando o canal dele, não vá criar inimizade, porque não existe.
Quando nós estamos juntos, nós rimos juntos, nós debatemos de maneira amistosa. César tem aquele jeito dele, mostra o texto e tal, e parece que ele está bravo com a gente, mas não é nada disso. Por trás das câmeras, ele trata todos os convidados de maneira muito especial, e eu ainda que sou amigo dele, né? Para você ter uma ideia, aquele dia que nós fomos à rádio, ele se deu ao trabalho de me levar até a casa da minha sogra, onde eu estava, ali com todos os afazeres, com a agenda dele, tinha a viagem dos filhos, e ele dispensou esse tratamento a Ciro Zibordi. Eu repito, quem é Ciro Zibordi na fila do pão? Mas César, meu amigo, eu vou responder as suas 10 razões por que você deixou, a meu ver, de maneira equivocada o pré-tribulacionismo. E o meu vídeo, o título dele vai ser o seguinte, ó: 10 razões porque nunca serei pós-tribulacionista. Continuarei sendo amigo do César, que é meu amigo pós-tribulacionista. Mas 10 razões porque eu nunca serei pós-tribulacionista, e eu vou aqui responder ponto por ponto do que o César falou há 2 anos. Primeira razão: Jesus disse sim que sua volta será secreta. César Cavalcante diz que Jesus nunca disse, mas eu vou dizer que ele disse. E onde ele disse? Claro, não está escrito. Jesus falou, eis que a minha volta será secreta. Não está assim na Bíblia. Mas lá em João, no capítulo 14, versículos 1 a 3, o que o Senhor Jesus disse para quem? Para a igreja nascente. A igreja que estava já, claro, ela foi inaugurada, a era da igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, mas Jesus já estava ali iniciando a igreja. Então, ele falou para a igreja nascente. O que ele disse para a igreja nascente, representada pelos apóstolos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Agora note, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. E ele continuando disse, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Então observe que essas palavras foram dirigidas exclusivamente aos servos de Deus, à igreja nascente. Jesus não prometeu para o mundo todo que voltará, ele prometeu para a igreja e disse, olha, voltarei para vós e vos levarei, virei e vos levarei. Então aí, para mim, de maneira implícita, mas de maneira textual, está claro que o arrebatamento será secreto. Agora, tem que entender também o que significa ser secreto. Eu vejo pessoas ridicularizando, como pode ser secreto? Vai ter trombeta, vai ter alarido, vai ter voz de arcanjo, e as pessoas vão desaparecer, como vai ser secreto? Veja, quem faz esse tipo de brincadeira é porque não entendeu o que significa esse elemento secreto na doutrina do arrebatamento secreto e pré-tribulacional. Secreto em que sentido? Porque somente a igreja verá Jesus quando ele aparecer nas nuvens e convocar o seu povo para subir. Mas, irmão Ciro, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, está escrito que todo olho verá. Pois é, tem que entender essas passagens. Porque Apocalipse capítulo 1, versículo 7, esse versículo está dentro do prólogo do livro. Você que é um estudioso sabe que no prólogo é aquele lugar, o prólogo ou o prefácio de um livro, é aquele lugar onde se antecipa o que vai ser apresentado no livro. Então não quer dizer que aquele versículo, por ser ali logo no capítulo 1 de Apocalipse, que está dizendo que no arrebatamento todo olho verá. Não, ali é uma referência antecipada do que vai ser mencionado no capítulo 19, na manifestação de Jesus em poder e grande glória, quando a igreja virá com ele. Aí sim vai ser uma manifestação visível, todo olho verá. O que não se coaduna com Hebreus 9, 28, que eu tenho citado em outros vídeos. O que diz em Hebreus 9, versículo 28? Diz que Jesus, tendo aparecido a primeira vez sem pecado, ele voltará, ele aparecerá segunda vez aos que o esperam para a salvação. Ele aparecerá. O verbo aí no grego diz que ele será visto. Esse verbo significa ser visto. É o mesmo verbo que Paulo utiliza em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala ali do momento em que Jesus, tendo ressuscitado,
Ele foi visto pelos apóstolos, ele foi visto por Pedro, chamado ali de Cefas, ele foi visto por Tiago, irmão do Senhor, ele foi visto por mais 500 irmãos, foi visto. Veja como essa aparição, nós podemos chamar, que foi uma aparição secreta. Em que sentido? Ele só apareceu para a igreja nascente. O mundo não tomou conhecimento. Jesus ficou num espaço de 40 dias aqui na terra, entrando, saindo no meio do seu povo, mas o mundo não tomou conhecimento. Vai acontecer o mesmo no arrebatamento. Jesus será visto, é o mesmo verbo no grego. É o mesmo verbo. Jesus será visto por aqueles que o esperam para a salvação. Isso é no arrebatamento. Na manifestação, claro, todo olho o verá. Então, pastor César Cavalcante e meus amigos pós-tribulacionistas, Jesus disse sim que a sua volta, no caso do arrebatamento, será secreta. Por quê? Somente a igreja tomará conhecimento, somente a igreja verá o Senhor. Ah, mas o mundo não vai ver, se vai ter alarido, vai ter trombeta. Veja, quando Jesus se revelou a Paulo de maneira exclusiva, os seus companheiros até perceberam que houve alguma coisa ali, um barulho, mas não conseguiram ouvir a voz. Ouviram um barulho, mas não identificaram o que estava sendo falado. E também não conseguiram ver a pessoa, não viram ninguém, diz a Bíblia. Eles não viram a pessoa que falava, eles viram ali uma luz, alguma coisa, mas aquela revelação foi secreta, exclusiva para Paulo, é esse o sentido de arrebatamento secreto. Segunda razão, a Bíblia não diz que a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja só acontecerão depois da revelação do anticristo. Isso aí é a interpretação dos pós-tribulacionistas e do meu amigo César Cavalcante, de que a Bíblia diz que o anticristo vem antes de Cristo. Não, meu irmão, nós estamos esperando Cristo e não o anticristo. Então, eu vou aqui ousar a dizer que o meu amigo e os meus amigos pós-tribulacionistas interpretam de maneira equivocada, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 11, porque confundem a vinda do Senhor e nossa reunião com ele com o dia do Senhor. Se você ler com atenção, segundo aos Tessalonicenses 2, vai ver que Paulo está falando sobre o dia do Senhor, nossa reunião com ele, e ele disse, olha, o dia do Senhor não virá antes que venha a apostasia, a rebelião, a grande deserção, a deserção em massa, né? e se manifeste o homem do pecado. Agora, veja, o dia do Senhor não é o arrebatamento, porque o próprio contexto esclarece. Você vê que ali se menciona, inclusive, um que detém até que do meio seja tirado, e somente quando esse um que detém for tirado, é que o anticristo, o homem do pecado, vai se manifestar. Esse um que detém, já tenho explicado aqui em outros vídeos, que é uma referência, a meu ver, ao próprio Espírito Santo. Não que ele vai ser tirado da terra, mas ele que veio para ser residente no meio da igreja, ele que sempre esteve na terra, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele como Deus onipresente nunca saiu da terra. Mas no dia de Pentecostes ele veio para estar habitando na igreja. Jesus disse, ele estará convosco, estará em vós. Mas no arrebatamento vai acontecer o inverso do que houve no dia de Pentecostes. O Espírito Santo deixa de ser residente na igreja, mas ele continua onipresente, porque a igreja vai ser arrebatada. Então esse um que está restringindo que o mal, que o diabo tenha liberdade maior de ação, ele vai sair porque a igreja será arrebatada. Agora, voltando para os primeiros versículos, ali Paulo deixa claro, porque os Tessalonicenses, você tem que ler, segundo os Tessalonicenses, à luz de 1 Tessalonicenses. Paulo já tinha falado do arrebatamento, Paulo já tinha falado do livramento da ira por ocasião do arrebatamento, e agora então ele retoma o assunto, porque os Tessalonicenses estavam amedrontados, eles estavam recebendo cartas de pessoas que se passavam por Paulo, eles estavam recebendo pregadores enganadores que diziam que o dia do Senhor já estava chegando. Eles estavam recebendo até pessoas muito espirituais ali, mensagens de espíritos que se passavam pelo Espírito Santo. Tudo isso Paulo diz nos primeiros versículos, segundo os Tessalonicenses 2. E você observa que na conclusão dessa carta, Paulo diz, olha, eu estou escrevendo com o meu próprio punho.
para vocês saberem que sou eu mesmo, porque eles estavam passando ali por um momento difícil, enganadores estavam passando por Tessalônica, e Paulo teve que escrever essa segunda carta dizendo, olha, o dia do Senhor só vai se manifestar depois que houver a grande rebelião e o anticristo se manifestar. Mas veja, não confunda o dia do Senhor com a vinda do Senhor, porque a vinda do Senhor, o arrebatamento nesse caso, vem para livrar a igreja justamente do dia do Senhor. Ah, irmão Ciro, então, o irmão quer dizer que o arrebatamento faz parte do dia do Senhor? Faz parte como um evento inaugural. Ele inaugura esse período de tribulação, de grande tribulação. Então, a igreja será arrebatada antes, e aí começa esse dia do Senhor, que é um período, evidentemente, não é um dia de 24 horas. Então, tudo isso precisa ser bem estudado. Então, eu vou dizer que eu não sou pós-tribulacionista, porque a Bíblia não diz que a volta de Cristo será antes do anticristo, né? Eu não estou esperando o anticristo, a igreja não espera o anticristo, a igreja espera Cristo. Nós estamos esperando Jesus Cristo, que nos livra da ira futura, e para nós a ira futura é uma clara referência ao período tribulacional de 7 anos. Terceira razão, existe sim, mais uma ênfase, existe sim, viu, pastor César? Existe sim texto que divide a volta de Jesus em 2 eventos. Você diz que não, mas eu digo que sim. Mas não são 2 vindas, como você ali disse. Não são 2 vindas, é uma vinda. A segunda vinda abarca vários eventos, vários acontecimentos. O mestre Antônio Gilberto, ele até brincava, dizia, olha, as pessoas não querem aceitar que a vinda vai durar 7 anos, sendo que a primeira durou mais de 30, por que a segunda não pode durar pelo menos 7? Ele fazia esse gracejo. Por quê? Porque, de fato, a segunda vinda, de maneira geral, abarca vários eventos, repito, tendo o arrebatamento como seu evento desencadeador. Agora, quando eu digo que existe, sim, texto que divide a segunda vinda de maneira geral, porque você tem que entender o termo geral e o termo específico. Segunda vinda de maneira geral abarca vários eventos. Agora, segunda vinda de maneira específica, você pode se referir ou ao arrebatamento, que é o evento desencadeador, ou a conclusão dessa segunda vinda, que é a manifestação de Jesus em poder e grande glória. Há textos que, de maneira muito clara, mostram que não dá para você harmonizar passagens para forçar ali a dizer que arrebatamento e manifestação do Senhor em poder e grande glória é a mesma coisa. Eu dou um exemplo apenas, por enquanto. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e Apocalipse 20, versículos 4 a 6. Se você disser que esses textos são harmonizáveis, você está querendo forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz. Nós temos que procurar harmonizar os textos, mas quando não há possibilidade de harmonizar, isso claramente está indicando que são eventos diferentes. Por quê? No arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses 4, veja que vai acontecer uma ressurreição. E essa ressurreição acontece em que momento? Enquanto Jesus estiver nos ares, porque nós iremos ao encontro do Senhor, onde? Nos ares. Agora, lá em Apocalipse 20 também se menciona uma ressurreição, e não é a mesma. É a mesma no sentido de categoria, é a primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição abarca momentos distintos, mas é a mesma categoria, é o mesmo tipo, é a mesma modalidade. Mas na Apocalipse 24 a 6, a Bíblia diz o quê? Diz que quando Jesus vai estiver com os 2 pés na terra, porque ele já terá descido, ele já terá vencido o anticristo e falso profeta, já terá amarrado Satanás por 1000 anos, e ele então vai estabelecer um milênio. Só que antes dele estabelecer um milênio, o que vai acontecer? A Bíblia diz que os mortos que terão sido perseguidos pelo anticristo, terão sido degolados. O texto é muito claro. É uma referência aos mártires do período tribulacional. Esses mártires do período tribulacional, eles vão ressuscitar ali. Só que Jesus já vai estar com os 2 pés na terra, porque Zacarias 14 diz que naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então não tem nada a ver com o arrebatamento, porque no arrebatamento, quando acontece a ressurreição, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro,
e irão ao encontro do Senhor nos ares. Jesus está no céu. Lá em Apocalipse 20, Jesus já está com os 2 pés na terra quando acontece a ressurreição. Então você percebe que não tem como harmonizar. São eventos diferentes, ligados, claro, à segunda vinda. Não são 2 vindas, é uma vinda só, mas ela abarcará vários eventos. O tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, concomitantemente, enquanto a igreja está no céu, haverá na terra o período tribulacional. Há necessidade de haver um intervalo, porque há eventos intervalares entre o arrebatamento e a manifestação. Isso nós explicamos, modéstia à parte, de maneira clara aqui no nosso canal. Quarta razão, Jesus disse que sua manifestação em poder e glória, e não o arrebatamento, seria após a grande tribulação. Aqui eu estou respondendo já 2 razões do César, porque na verdade ele fala que são 10, mas ele apresenta 11. Só que 2 são muito ligadas, e é essa resposta aqui, ó. Porque ele diz que Jesus não disse que a sua vinda seria antes da grande tribulação, seria depois, ele afirma isso. Só que eu estou afirmando nessa razão o seguinte, Jesus disse que sua manifestação, e não o arrebatamento, mas a manifestação, o evento conclusivo da segunda vinda, a manifestação em poder e grande glória, e não o arrebatamento, claro, será após a grande tribulação. Então, os pós-tribulacionistas dizem que é o arrebatamento que acontece após a grande tribulação. Não, o arrebatamento acontece antes. O que acontece depois é, na verdade, gravar ao vivo é assim, tá vendo? O cachorro começou a latir. Então vamos lá, retomando, Jesus diz que sua manifestação em poder e grande glória e não arrebatamento será após a grande tribulação. Por quê? Porque temos que interpretar Mateus 24 com cuidado. Mateus 24 não está em ordem cronológica. Mateus 24 faz parte da revelação apocalíptica. Faz parte da literatura apocalíptica, profética, não é? Literatura apocalíptica profética. Não está em ordem cronológica porque Jesus, a priori, responde uma pergunta tripartida dos discípulos. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E ele então responde essa pergunta e isso faz com que os assuntos não estejam em ordem cronológica. Então ele fala primeiro ali para os cristãos que eram israelitas, explica o que vai acontecer no período tribulacional, no início, depois mais para o fim, quando ele fala do abominável da desolação. E ele fecha o parêntese, porque ele faz a resposta e depois ele retoma o assunto. Porque veja que no capítulo 24, versículo 36 de Mateus, no versículo 36, ele começa a falar de iminência, vigilância. Daquele dia, hora ninguém sabe, vigiai, pois. Isso não tem sentido em relação à manifestação do Senhor, porque não há iminência, os próprios pós-tribulacionistas reconhecem que não existe iminência com respeito à manifestação do Senhor. A iminência só faz sentido em relação ao arrebatamento. Então é preciso entender, e eu não vou me alongar aqui, eu tenho vídeos explicando aqui o sermão, eu tenho uma playlist chamada Sermão Profético de Jesus, pela qual eu explico detalhadamente como você pode interpretar este sermão profético de Jesus. O outro ponto importante é que os escolhidos ali em Mateus 24 não é a igreja, é uma referência aos israelitas. Está claro no contexto. O contexto todo ali é ligado aos israelitas, ao que vai acontecer no período tribulacional são os israelitas remanescentes, que também são mencionados lá em Apocalipse, capítulo 12. Vamos à quinta razão. Eu tenho agora que ter um cuidado para esse vídeo não se tornar muito longo, então eu vou ser mais objetivo. Quinta razão, porque nunca serei pós-tribulacionista, respondendo às 10 razões do meu amigo pastor César, segundo as quais ele deixou de ser pré. Ele disse que era pré, era assembleiano, mas deixou. Bom, no meu caso é diferente. Quanto mais eu estudo escatologia, eu estudo todas as posições, estou sempre cercado de livros aqui, você sabe que eu estudo todas as posições, mas cada vez mais eu sou mais pré-tribulacionista. Quinta razão, na última taça, que estou me referindo
ao que o César falou, César Cavalcante, professor César Cavalcante. Na última taça da ira, montanhas serão aplainadas. Aqui eu acho que o César ele forçou uma harmonização entre Apocalipse 16 e 17 e Isaías 40, versículo 3. Eu não concordo com essa harmonização que ele fez, mas o que é principal dessa argumentação dele é que ele disse que selos, trombetas e taças, ele não desenvolveu, mas ele disse que não é linear, ou seja, não há uma sequência. Eu discordo. Eu vejo que é realmente um fundamento para a posição pré-tribulacionista essa sequência dos eventos. Porque se você ler Apocalipse 8, versículos 1 e 2, você vê que quando foi aberto o sétimo selo, é que os 7 anjos apareceram com 7 trombetas e a primeira foi tocada. Não são concomitantes. Selos, trombetas e taças indicam que há uma sequência entre Apocalipse capítulo 4 e 19, você vê uma sequência. Tem, claro, ali menções a revelações parentéticas. Você tem interlúdios, você tem parênteses, mas isso não desconstrói a sequência, a ordem sequencial relacionada a selos, trombetas e taças. Então, eu não vejo fundamento nessa argumentação de que na última taça da ira as montanhas serão aplainadas para a vinda de Jesus. Eu acho que essa argumentação não foi muito bem exposta, a meu ver, e eu discordo que selos, trombetas e taças sejam ali concomitantes ou paralelos. Não, há uma sequência, e o próprio texto mostra isso. Né? Se o César falar para mim, mostra o texto, está aí, Apocalipse 8, versículos 1 e 2. É só você ler lá, pastor César, que está claro que só vai ser tocada a primeira trombeta quando o último selo for aberto. Existe uma sequência. Mas vamos para a sexta razão. O quinto selo mostra salvos que foram mortos durante a grande tribulação. É argumento do pastor César. E eu concordo com ele. O quinto selo mostra realmente salvos que foram mortos durante a grande tribulação. Só que para nós, pré-tribulacionistas, a grande tribulação acontece após o arrebatamento da igreja. Então, quem são esses salvos, se a igreja já terá sido arrebatada? São os mártires do período tribulacional. Também tenho explicado aqui em vários vídeos, na playlist Apocalipse, você vai encontrar aqui uma explicação sobre esses mártires do período. São pessoas que vão se converter no período tribulacional. Haverá conversão. Haverá uma conversão em massa. João viu uma multidão de salvos e não é a igreja, porque a igreja ela já estará no céu. O próprio livro de Apocalipse mostra isso. Ali a igreja está representada na revelação pictórica que Deus deu a João. Ele viu já os 24 anciãos, que eu já expliquei aqui também várias vezes, é uma representação da igreja no céu. Sétima razão. Deus permitirá ao anticristo lutar contra os salvos e vencê-los. É verdade. Concordo com o pastor César. Mas quem são esses salvos aqui? Não é a igreja terá sido arrebatada. Esses salvos, esses santos, são os próprios convertidos no período tribulacional, porque haverá conversão. Mostra o texto que mostra ele se convertendo. Você não vai encontrar na Bíblia versículo assim, eis que haverá conversão. Mas se você ler com atenção, você vê que se a igreja já foi arrebatada, esses santos que são mencionados são justamente pessoas, grandes multidões de salvos que estarão na terra no período tribulacional, no período de 7 anos. Oitava razão. A igreja, diz o pastor César Cavalcante, da grande tribulação, recebe um lugar privilegiado no Apocalipse. Os santos. A Bíblia não usa o termo igreja, é importante dizer, em Apocalipse 4 a 19 não tem o termo igreja. Veja como a posição pré-tribulacionista é privilegiada nesse ponto, inclusive. Porque nos capítulos 1 a 3, o termo igreja aparece com frequência, igreja, igreja, igreja. A partir do capítulo 4 não tem mais igreja. Será que isso não mostra para você que é uma referência ao fato de que a igreja estará ausente? A igreja, claro, arrebatada. Porque haverá novos salvos que, no fim, quando eles ressuscitarem, porque eles serão mortos,
Quando eles ressuscitarem lá no fim do período tribulacional, claro, eles vão tomar parte junto com a grande congregação de Deus, junto com a igreja. Então, isso aqui que o pastor César chama de igreja, os santos, são, na verdade, repito, os salvos do período tribulacional, que são mencionados com destaque, mas em nenhum momento eles são chamados de igreja. Isso é claro, para distinguir o povo que foi arrebatado, que é uma grande multidão também, que são os salvos de todas as épocas, não é só aqueles que estiverem vivos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, então são os mortos em Cristo de todos os tempos que vão ressuscitar primeiro, vão ser transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Os vivos também serão transformados. Veja como a ressurreição é seletiva dentre todos os mortos. E também o arrebatamento dos vivos também é seletiva, porque serão os vivos dentre todos que estiverem vivos, os vivos salvos, e formarão um grupo único que irá ao encontro do Senhor nos ares. Isso é no arrebatamento. E haverá depois também os salvos no período tribulacional, que não vão ser arrebatados. Muitos que ridicularizam a posição pré dizem, vai ter 2 arrebatamentos. Não. Os salvos do período tribulacional não vão ser arrebatados. Jesus virá com a igreja glorificada, a igreja arrebatada, que já terá participado das bodas do Cordeiro. E aí sim, os mortos do período tribulacional, cujas almas estarão debaixo do altar de Deus, num estado intermediário, aguardando a ressurreição, eles vão ressuscitar e ser glorificados e vão ingressar no milênio junto com a igreja. Não é que eles vão ser arrebatados. Arrebatamento só tem um, não tem vários arrebatamentos, como alguém também com teses mirabolantes estão apresentando na internet. Mas vamos lá, avançando. Nona razão. Nona razão, porque nunca serei pós-tribulacionista, respondendo ao vídeo do meu amigo César Cavalcante, 10 razões porque deixei de ser pré. Eu estou apresentando 10 razões porque nunca serei pós. Então vamos lá. Nona, Jesus diz que os escolhidos estariam na grande tribulação. Essa razão para nós, pré-tribulacionistas, é inócua. Por quê? Porque para nós os escolhidos está claro que é Israel. Quando Jesus fala ali para os escolhidos em Mateus 24, os escolhidos é uma referência a Israel. É uma referência à profecia lá de Isaías, que falou que Deus reuniria os seus escolhidos dos 4 cantos. É a reunião do povo de Israel na sua terra, para reinar com Cristo por 1000 anos. Os escolhidos ali em Mateus 24 não tem nada que ver com a igreja já terá sido arrebatada. Eu explico isso aqui no meu canal, modéstia à parte, muito bem, nas várias playlists que você tem aqui. Olha, se você quiser aprender, tome tempo com o assunto. Você tem a playlist Apocalipse, você tem a playlist Profecias de Daniel, você tem a playlist Profecias de Ezequiel, você tem a playlist Sermão Profético de Jesus, você tem a playlist Pré-Tribulacionismo. Veja quantas playlists que você tem aqui, pelas quais você poderá entender bem essas questões. E a última razão, a 10ª, o pastor César diz que o arrebatamento e a ressurreição acontece na última trombeta. É verdade. Agora, o problema dessa posição pós-tribulacionista e também, principalmente, mesotribulacionista, é querer forçar a harmonização entre a última trombeta do arrebatamento, que é uma trombeta de convocação, com a 7ª trombeta de juízo lá em Apocalipse 11. Não dá certo. Se você não conseguir harmonizar, não force, são eventos distintos. Mas como que o irmão prova? Se Paulo falou da última trombeta, lá em Apocalipse fala da 7ª, a única referência que nós podemos fazer não é bem assim. Você não pode fazer uma harmonização baseada somente em termos, tem um contexto. A 7ª trombeta ali, em Apocalipse, você tem que pensar primeiro o seguinte: quando Paulo escreveu aos Coríntios, uma igreja gentílica, que não tinha conhecimento, claro, de todas as festas judaicas, os desdobramentos, as trombetas que eram tocadas, então não adianta querer dizer também que ali é uma referência às trombetas israelitas, não é. Por outro lado, quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele escreveu cerca de 30 anos antes de Jesus revelar para João exclusivamente os detalhes do período tribulacional. Então, Paulo não tinha em mente de maneira nenhuma aquelas 7 trombetas.
lá de Apocalipse 11, porque ele morreu 30 anos antes de Deus revelar. Ele morreu 25 a 30 anos, não dá para precisar dar a data certa, mas ele morreu muitos anos antes de Deus revelar exclusivamente para João. Ah, irmão Ciro, mas como que eu resolvo essa questão? Não tenho que resolver nada. O que está escrito, está escrito. Agora, última trombeta não quer dizer que seja uma última de uma série de 7. Pode ser uma referência às trombetas romanas, ali uma expressão conhecida dos coríntios, que Paulo falou, olha, é a última, porque vai por fim a era da igreja. Agora, lá em Apocalipse 11, a trombeta tocada por anjos é a última, é a 7ª de uma série, e você vê ali pelo contexto que não tem nada que ver, porque depois da 7ª trombeta, não acontece o arrebatamento, ainda tem mais 7 taças da ira de Deus. Então essa harmonização também é forçada. Então, com todo respeito, esse argumento não me convence, e pelo contrário, é um argumento em prol do pré-tribulacionismo. Então, o arrebatamento e a ressurreição acontece na última trombeta? Acontece, mas o arrebatamento da igreja. E é a ressurreição da igreja arrebatada. Porque lá em Apocalipse 20, eu já demonstrei aqui, vai ter outra ressurreição que também faz parte da primeira, porque a primeira ressurreição é uma modalidade, é a ressurreição da vida. A ressurreição da vida ela vai ter momentos diferentes, porque, aliás, já teve o primeiro momento, que foi a própria ressurreição de Jesus. Jesus é as primícias, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, ou no arrebatamento, a priori, e depois na sua manifestação em poder e grande glória, que faz parte da segunda vinda. Então ficam aí as minhas provocações amigáveis. Pastor César Cavalcante, repito, é meu amigo, e nós vamos ter um debate ainda, se Deus quiser, se Jesus não voltar antes, e se o César não ficar muito famoso a ponto de não querer mais convidar um pobre mortal como eu, tem gente muito mais importante do que eu, é verdade, mas nós somos amigos. Veja que o César é uma pessoa tão especial que, a despeito dele estar numa posição tão elevada para a glória de Deus, ele encontrou um lugar na agenda dele para ser meu amigo. César é meu amigo, recomendo o canal do César, recomendo o programa Debates da Musical, que é algo extraordinário, eu assisto e ouço todo dia, às vezes caminhando, ouço podcast, né, no formato ali pelo Spotify, né, eu ouço e recomendo a todos. Agora, pastor César e eu temos essa divergência no campo das escolas tribulacionistas, que vocês sabem também, todas as escolas tribulacionistas foram sistematizadas tardiamente. Não caia nessa conversa de o pré-tribulacionismo em 1800 anos da igreja. Veja, cuidado, cuidado. O pós-tribulacionismo também é novo. Todas as escolas tribulacionistas surgiram depois da Revolução Francesa. Não havia nem pré, nem pós, nem meso-tribulacionismo no tempo dos pais da igreja. Os pais da igreja não debateram isso, não se posicionaram firmemente quanto a isso. Tem opiniões de um ou de outro que são divergentes, mas não há um consenso. Você vai encontrar opiniões que levam ao pós, outras que levam ao meso, ao pré, mas são opiniões e que também precisam ser interpretadas dentro do seu contexto. Porque havia, sim, uma ideia de um intratribulacionismo naquela época, mas eles também, ao mesmo tempo, criam na iminência. Então, tome cuidado aí, aqueles que se dizem pré-milenistas históricos, porque nós somos pós-tribulacionistas desde o primeiro século. Isso aí é conversa, como se diz na linguagem popular, conversa para boi dormir. Tome tempo com o assunto. Aqui no meu canal, modéstia à parte, eu explico em várias playlists, tem a playlist Dispensacionalismo também, que eu acabei não mencionando. Lá eu explico melhor e mostro que é uma desonestidade intelectual também ficar citando que John Nelson Darby inventou o pré-tribulacionismo porque esteve com uma menina chamada Margaret MacDonald. Isso aí já foi desmentido por vários eruditos. Darby tinha os seus defeitos, mas ele era um grande teólogo, um erudito no seu tempo, e ele não foi influenciado por aquela menina que, aliás, quem estudar sabe que ela não era pré, ela era pós-tribulacionista e estava um tanto quanto perturbada ali
por causa de algumas experiências exóticas, pseudo-pentecostais que ela havia experimentado. Tá certo? Que Deus abençoe o meu amigo pastor César Cavalcante. Espero estar com ele em breve para tomarmos pelo menos um cafezinho e participar daquele debate maravilhoso na Rádio Musical. E fica aqui o meu convite para você visitar também o canal e se inscrever no canal do pastor César. Inscreva-se também, claro, no meu canal. Se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando desse vídeo, curta ou compartilhe e inscreva-se e que o Senhor Jesus possa abençoar grandemente a sua vinda. Jesus breve virá. Estejamos todos prontos. Ora vem, Senhor Jesus.